E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio. Rapaz, a gente Chegamos, tá hein, até chique, aqui. 8 episódios já. Eu comecei, assim, super empolgada, dizendo, ai, tão legal falar primeiro episódio, segundo, a gente já chegou no 8º, né? Que legal, gente. Primeiro, obrigada a todos vocês que estão acompanhando, que ficam, assim, ansiosos quando a gente lança episódio novo, tem notificação, que já vem falar, ai, quando vai ser o próximo, né? Muito legal saber que vocês estão gostando, saber que a gente, de alguma forma, está conseguindo aí contribuir, né? A gente trouxe já convidados, assim, que com inspiração, com aula, com história de vida. Então, assim, Inclusive o nosso último, né, com o Mike, foi uma aula, foi muito bom. uma baita aula, viu? E aí, dessa vez, a gente resolveu, até pensando no episódio no passado, né? Na realidade, o O retrasado. retrasado. Porque o passado foi com o Mike, aí no retrasado que a gente foi contar sobre a loja de Recife, e a gente acabou entrando num âmbito mais pessoal, né? A Narinha falou da fase mais difícil que ela passou, e a gente recebeu feedback de algumas pessoas sobre a gente falar um pouco mais, né? Sobre a gente, porque a gente acaba falando, né? Sobre empreendedorismo, a história da Linge e tal, mas como é interessante mostrar que em paralelo a essas empreendedoras, né? Também tem essas duas mulheres que têm suas vidas, sua família e que passa por outros problemas e que a vida continua, E que né? antes da Linge, né, antes da Linge, cada uma trilhou um Um caminho bem caminho. diferente. Né, que quando a gente começar a contar a história da Linge, por mais que a gente tenha falado uma pinceladinha, É. né, mas tem muito pano pra manga. Aliás, tem assunto aí que não acaba em 10 mil podcasts. A gente vai. Não teve ensaio, né? Vai ser bem natural, bem leve. A gente vai falar sobre. Eu vou perguntar, eu tenho até umas perguntas que eu já quero fazer para a Narinha. Se ela também quiser me perguntar alguma coisa, a gente vai. Aí vamos indo. Eu espero que seja um bate-papo bem leve, Vai bem fluindo, né? descontraído e que seja assim, a nossa cara, né? Bora lá. Eita. Agora eu disse que tem uma pergunta e agora eu já esqueci a pergunta. Mal de grávida. Mas vamos lá, minha gente. Eu vou perguntar para a Narinha, para ela, né, nesse momento, como que ela acha que formou essa personalidade? Porque as pessoas a veem, né, como uma mulher muito forte, né? As pessoas te veem muito como essa mulher que passa essa força, essa mulher que é muito inteligente, muito resiliente, muito prática, né? É muito da tua personalidade, isso. Mas eu queria te perguntar, tu sempre foi assim? Tu acha que tu foi moldada de alguma forma? Que as circunstâncias foram te fazendo ficar assim? Conta mais, assim, um pouco, como é que chegou a essa Nara, essa mulher tão Não, na maravilhosa de verdade, eu, hoje? eu, eu acho que as pessoas se espantam quando eu falo, né? Que eu nunca fui assim, né? E essa minha personalidade, ela foi construída com o amadurecimento, né? Inclusive, é preciso dizer que a minha experiência na polícia, ela me moldou, né? Eu entrei na polícia uma pessoa e saí outra, mas não porque eu fui transformada, e sim porque eu aprendi a me revelar. Só contextualizando aqui com vocês, eu era muito CDF, né? Eu era nerd e tal. E eu não tinha muita referência de me arrumar. A minha mãe não era vaidosa, eu não tinha como ser, eu não tinha meios, eu não tinha uma figura feminina que me ajudasse. E aí juntava que eu não era muito cuidada, não ia muito ajeitadinha pra aula e era nerd. Então eu sofri muito bullying no colégio, né? Inclusive meu pai comprou briga com Deus e o mundo, com os diretores e tal. E aí a minha fase a fase infantil para a fase da adolescência, eu já era tímida por natureza, e aí, em virtude dos bullies que eu sofri, eu fiquei uma pessoa muito retraída. E todo mundo falava que eu era tímida, que eu era retraída, que eu era na minha, sim, era um traço da minha personalidade, mas que devido às condições, né, foram se intensificando. E aí, a minha personal estava falando que na festa de inauguração da Maison, ela estava na mesma mesa que a mãe. E a mãe falou para ela assim: Menina, se tu visse a Nara quando entrou na polícia, ela nem abria a boca. Né? Que realmente, quando eu entrei na polícia, eu fiz o concurso com 20 anos, eu era uma menina, eu não abria a boca, eu tinha muita vergonha, eu não falava, eu não acreditava muito em mim, eu não me achava bonita. E eu acho que os 13 anos que eu passei na polícia foi um presente de Deus para mim,
porque lá eu aprendi muita coisa. Primeiro de tudo, eu aprendi a me virar sozinha, né? Eu era muito dependente do pai fazer tudo pra mim, de resolver tudo pra mim, porque nem eu mesma acreditava em mim, né? Eu não abria nem a boca, mulher. E aí eu aprendi a me virar, né? Eu acho que o curso de formação da polícia é um curso muito sofrido, muito doído, mas o sofrimento ele faz a gente crescer. Eu amadureci bastante. Na polícia eu aprendi a resolver problemas dos outros e com isso eu vi que eu era capaz. Então eu fui me autoafirmando aos poucos. Eu fui vendo que eu podia. Eu fui vendo que sim, eu tinha meu valor, eu tinha características que poderiam não ser as características que eu sonhava, mas eram as características que eu tinha que trabalhar. Também por ser um órgão onde tem bem mais homens do que mulher, os meninos me achavam bonita, né, e tal. E isso Elevou a autoestima, né? elevou muito a minha autoestima, né? Eu também trabalhava, eu era uma policial que toda de coquezinho, maquiada, toda fofinha, pequenininha. E aí, até as próprias pessoas na rua me achavam muito bonitinha. E eu aprendi a me impor, porque imagina, eu tenho 1,57 m, pequenininha, né? Pouquinha. Parecia uma menininha. Quando eu descia da viatura, se eu não aprendesse a impostar a minha voz, a ter postura, quem é que ia, né, me levar a sério? Então, também foi uma coisa que eu fui construindo. Eu fui percebendo assim, não, eu tenho que ser uma fortaleza por fora. Por dentro eu posso estar morrendo de medo, eu posso estar me tremendo todinha, mas por fora eu tenho que transparecer que eu sou forte. E isso eu aprendi na polícia. Então, assim, quando a gente montou a Linge, eu já tinha mudado bastante. Mas a Linge foi outra coisa que me moldou muito, porque tu sabe, né? A gente passa por muitos perrengues e você passar por essas situações, você acaba amadurecendo muito. Eita, minha gente, que massa, né? O bom é que eu tô entrevistando ela como se eu não soubesse de todos esses processos, mas é muito bom também poder ouvir e reviver esse filme, né? Eu, como irmã da Nara, acompanhei todas essas, claro que com uma outra cabeça, com outro amadurecimento, até porque a nossa diferença de idade é um pouquinho grande, assim, as pessoas até se assustam. E vamos lá, né? Vocês vão dizer, achar que eu sou a mais velha, mas ela é a mais velha. A gente recebe muito essa pergunta, várias. Não, Eu não achava recebe mais tanto, não, porque depois que eu tive filho, as pessoas já associaram, né? Eu e ser mais agora, velha. né, também tô ficando mais velha e tal, mas assim, até as pessoas acham que a nossa diferença é menor e ainda tem pessoas que acham que eu sou a mais velha. Talvez pelo jeito e tal, não sei o quê. Mas enfim, a nossa diferença de idade são 6 anos e meio. Mas a Nara, pra mim, ela sempre foi uma referência, né? De, como ela fala, ela não teve aquela referência da vaidade, enfim, mas eu tinha ela como a minha referência, né? A minha referência, que inclusive era uma referência difícil quando se tratava de estudo, porque, minha irmã, eu sofria. Eu acho que claramente você percebe que a gente tem personalidades diferentes, apesar da gente ter pensamentos muito alinhados, a gente tem nossos propósitos de vida são muito alinhados, graças a Deus, mas a gente é totalmente diferente, sabe? E quando eu era mais nova, eu era aquela pessoa aquela menina muito extrovertida, mas já era desenrolada desde muito bebezinha. Eu já tinha muito isso. Meu pai até brinca, me chama de jacaré da lagoa, né? Que eu disse que eu sou cheia de Lero Queixuda. White, muito queixo e tal. Desde pequenininha, quando eu pedia dinheiro pro meu avô pra comprar remédio, eu voltava com a mão cheia de bombom. Tipo assim, Sempre foi mala, né? essas coisas. Mas eu tinha muito a Nara como uma referência pra mim. E como eu falei, ela era muito estudiosa. Então, assim, era aquela referência mesmo. Assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser ela. E é engraçado, porque eu acho que nesse meio tempo, ela jamais imaginava que pra mim ela fosse ser essa referência, né? E assim, era muito legal, porque como a nossa diferença de idade é maior, eu cresci vendo, tipo, as nossas primas eram da idade dela, o meu irmão, a gente tem um irmão mais velho que acabava coincidindo, ele é mais velho um pouco, mas era a fase parecida dos amigos, ele saía com a galera dela, e como eu era bem mais nova, aí eu ficava só olhando, sabe? Então, assim, eu tenho essa lembrança, né, da minha infância, de ver ela se arrumando pra festa, Ave Maria, pra mim era a referência da mulher mais bonita, nossa, minha irmã, quando alguém dizia que eu era parecida com ela, eu já, meu Deus, então eu sou linda, porque eu achava ela a coisa mais linda, e ela toda arrumada pra festa, então, essa era a referência que, tipo, eu tinha e que eu cresci, então, eu sei que eu tive esse privilégio, né, de ter uma referência e que cuidava também muito de mim.
quando a gente foi ficando assim mais adolescente e tal. Quando a gente era criança, não, é briga, né? Quando a gente era criança, gente, aí era ei, sabe? Eu puxava o cabelo da outra, ela escondia minhas coisas. Eu sofri um pouquinho, porque os mais novos sofrem, vocês sabem, né? Os mais novos sofrem, né? Os mais novos sofrem um pouco mais na mão dos mais velhos. Mas, e aí o que aconteceu? Quando chegou na minha fase de viver, né, essa adolescência e tudo, eu não tinha mais os primos da minha idade, eu não tinha mais, tipo, o irmão, tipo, na época que a Nara era adolescente, os meus pais eram mais jovens, então eles tinham mais pique, eles alugavam casa pra ir pro carnaval, levavam os jovens todos e tal. Acabou que eu não vivenciei muito essa fase. Em contrapartida, eu criei laços na escola com amigas, assim, que são minhas amigas de infância, onde eu acho que tudo na vida tem sempre um lado bom, um lado ruim. E sempre tem um balanço, sabe? As pessoas às vezes olham, ai, como tu tem sorte de ter isso. Mas às vezes a pessoa sabe que eu tenho isso, mas em contrapartida tem outra coisa que não é tão bacana, que talvez aquela pessoa não gostaria, né? Enfim, então na minha época de adolescente, eu tinha minhas amigas do colégio e eu era mais assim, aquela pessoa que vai mesmo, sabe? Tipo, a Narinha, ela já sempre teve essa personalidade mais caseira, apesar dela ir pra festa e tudo mais. Mas assim, também, se não desse pra ela, de boa. Eu não, eu era assim, eu chegava pros meus pais e pedia, Dor de barriga. pai, eu posso ir pra tal canto? Aí diziam, não, mas não tem dinheiro. Não, eu tenho, porque eu guardava o dinheiro do lanche. Porque eu vendia adesivo, porque eu vendia brinco. Eu, pequena, arranjava todas as formas de ter meu dinheiro, de ter minha independência. Ah, não, mas eu não vou lhe deixar. Não, mas eu vou de ônibus. Então, tipo assim, aí eu já fui me moldando, assim, mais nova, a ser, tipo, eu gostava de ser independente, sabe? Assim, de sair com minhas amigas, de poder ter as minhas coisas e tal. E eu acho que nesse meio termo, a forma como a gente se moldou acabou sendo diferente, porque pra Narinha, como ela falou, né, a vida dela, ela se moldou muito na polícia e na Linge, e eu meio que me moldei nessa fase de Mais adolescência, cedo, né? querendo ser independente, né? E eu via muito as dificuldades financeiras que meus pais passavam, os altos e baixos e tal. E eu sempre associei que dinheiro era a solução de todos os problemas. Eu acho que eu criei muito isso dentro de mim, então eu tinha certeza que eu precisava trabalhar muito e batalhar muito para eu conquistar tudo que eu queria, porque eu via, não, se meus pais se às vezes eu via meu pai chorando ou minha mãe chorando porque estava passando por dificuldade financeira, mas eles queriam dar ali o melhor pra gente, eu botei na minha cabeça que o dinheiro seria a solução. Então, eu comecei a ir atrás de ter dinheiro, de batalhar e de buscar meios onde eu pudesse ter dinheiro. Então, eu colocava os sonhos na cabeça e eu ia atrás. Então, no colégio, eu queria ter as coisas, tipo, eu queria sair com minhas amigas. Se minha mãe não tivesse, porque acabou que eu passei por a minha adolescência, eu peguei mais a vaca magra, né? Então, por mais que eles quisessem me dar tudo, eles não tinham mais tantas condições. Então, eu vendia roupa, eu vendia as lingeries da minha mãe, aí eu fazia brinco, pulseira, eu ia pro centro, que é a minha sede do meu colégio era no centro. Então, eu ia para as lojas do centro comprar coisas para poder vender. E aí, eu fui me moldando. Eu já até contei, né, que fui sacoleira. Quando eu tava ainda no colégio, com 17 anos, eu comecei a vender roupa. E eu acho que foi o início da minha carreira, né, do que me formou e do que me moldou muito também. Onde eu eu amadureci muito. Eu sozinha, quando eu tirei a carteira, né, Tem um ponto, eu vou interromper a Isa, que tem o ponto ruim de amadurecer cedo, né? Eu amadureci tarde assim, né? Com 22. tarde não, 19, É. 20, né? Já Aí entrou. sim amadureceu muito cedo. Quando você amadurece muito cedo, você não tem maturidade, você não tem ao mesmo tempo maturidade É, de ser humilde. Quando a gente começou ali, já era muito difícil trabalhar com a Isa. Porque, como ela era novinha e tinha muita bagagem, muita experiência, a pessoa com 21 anos já tinha sido sacoleira, já tinha trabalhado na Zara, já tinha sido assistente de estilo de uma marca, né? Cursava faculdade. Ela estava, assim, anos-luz na minha frente e ela era muito mais nova. E era muito difícil conseguir colocar uma ideia na cabeça dela. Porque ela achava que ela, por ter muito mais do que eu, ela sempre estava certa. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma personalidade forte, né? É muito difícil eu
eu desisti das coisas que eu quero. E aí era um embate grande, viu? No começo, as pessoas até pensam, né? E falam e vê assim, ah, vocês são tão unidas, tipo, é tão bom, deve ser mais fácil e tal. Mas nem sempre foi fácil. E eu sempre gosto de falar isso também, que eu tive que ceder muito e dar vários passos para trás. Acho que isso que a Nara falou, assim, é muito, muito, muito real. Quando a gente amadurece muito cedo, a gente também entra dentro de um universo onde a gente se acha ali imbatível, onde a gente pensa assim, não, eu pensava, nossa, eu sou super nova e eu já tenho isso e aquilo outro, no sentido de já viver isso, né? Eu com 18 anos pegava um carro, ia para outra cidade, sozinha, dirigindo, para comprar mercadoria, porque eu comprava mercadoria em Maranguape, que é tipo uma cidade próxima, né, a Fortaleza, mas eu ia sozinha, meu pai meio que me dava essa independência, né? E aí eu fui criando isso e eu fui achando que, nossa, né, eu tenho muita experiência, sou super experiente. E aí isso foi também, de fato, me dando muito, sobe muito a cabeça. Então, quando a gente começou a marca, em muitas ideias, em muitas coisas, a gente batia muito de frente, né, eu e a Nara, porque eu realmente achava que o que eu estava falando fazia mais sentido porque eu tinha bagagem, digamos assim, né? Então, a gente passou um momento entendendo. Tipo, a gente brigava, se batia muito de frente e a gente acabava deixando de crescer determinadas situações a empresa porque era uma querendo, tipo, nenhuma das duas cedia, né? E aí, quando virou a chave, acho que com certeza da Nara, mas eu posso falar por mim, né? Quando virou a chave que eu precisava amadurecer no sentido de que eu não era tudo aquilo, que eu não era essa profissional que, tipo, tão experiente, assim, que eu ainda tinha muito que aprender, que, tipo, a gente pode achar que, tá, começou cedo, tem muita coisa, mas a gente sempre tem mais o que aprender. E aí eu fui percebendo que sempre que eu somava, eu comecei a perceber, não, quando a Nara soma uma ideia dela comigo, tipo, quando ela me dá uma ideia e eu acato o que ela tá me dizendo, nosso resultado é tão melhor. E aí eu fui percebendo que realmente o melhor era somar, né? Eu achava antes que eu detestava quando ela vinha se meter no marketing com ideias que Maria, minhas ideias eu achava que eram, né, demais. E aí, quando ela vinha, eu tinha na cabeça que Eu sempre levava o não, sempre. eu dizia assim, tipo, eu cortava real as ideias dela no começo, né? E eu acho que por N motivos, pelo fato de ter na minha cabeça, ter conquistado só e achar que a minha forma era a forma mais segura, mais correta, de eu subestimar também, às vezes, pelo fato da gente ser de áreas completamente O que é diferentes. que uma policial sabe de marketing, né? Tipo, assim, sendo bem sincera com vocês, no começo, teve muita resistência da minha parte, sabe? Por ser realmente do criativo e subestimar. Até eu entender que eu estava de fato errada e eu entender que a Nara tinha muito o que agregar. Porque foi caindo a ficha que aquela Nara, que é a Nara, minha irmã, ela dentro dela, que era aquela Nara lá do passado, que era minha inspiração, ela sempre teve um quê de gostar de estudar, de gostar de se aprofundar nas coisas, de tudo que ela pesquisa, ela gosta de ir a fundo. Então, assim, se ela se interessar por marketing, ela estiver na fase do marketing, aí ela estuda, ela vai entender, ela vai falar tudo que tá no auge, o que é. E eu, muitas vezes, limitava isso. Eu poderia estar somando com ela, mas eu limitava porque eu achava que não ia agregar. Porque, né? Nossa, eu tô fazendo moda. O que ela vai agregar? Ela que fica no quadrado dela. Então, assim, foi um momento que, pra mim, eu também tive que resetar, ter essa resiliência e aceitar, né, Nara? Tipo, E assim, né, quando a Lindy começou, a Isa tinha cartela de clientes, tinha a experiência como sacoleira, tinha, entendia de mercado de moda, né, cursava moda, então, tipo, todas as características estavam com ela. E a minha mãe, né, que fabricava pra gente, tinha o fato de que apenas era ela que fabricava o que a gente vendia, né? Então, só isso aí já bastava. E eu não tinha nada. Eu era só a pessoa que colocava as ideias dos outros em prática. E aí, realmente, no começo, eu não tinha noção nenhuma. Eu percebia depois quanto estapafúrdias eram as minhas ideias, porque eu realmente não tinha noção. Aí foi quando eu parei e disse assim, não, eu preciso, de certa forma, me igualar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar e ser boa no que elas não são.
E aí foi quando eu assumi o setor fiscal e contábil. Nossa, eu chorava demais, eu não entendia nada. Mas aí eu lia muito sobre legislação, eu ligava muito para contabilidade para tirar dúvidas, eu assistia tutorial na internet. Vale ressaltar, né, Narinha, que a Narinha fez. Tu fez quantos semestres de direito? Eu fiz 8 semestres de direito, né? Bastante, né? Ela cursou ainda 8 semestres da faculdade de direito e cursou o quê? Uns 7? 8 também de 8? engenharia. Eita, o número 8 te pega, né, bichinha? Uns 8 a 9, eu nem lembro. Nessa média, ela fez 8 de direito, de faculdade, e depois ela fez mais 8 semestres de engenharia civil. Então, tipo, querendo ou não, essas duas áreas têm muita relação com o que, tipo, a parte, o que ela é, tipo assim, ela é boa em tudo que ela faz, né? Não tô fazendo baba não, mas ela realmente é muito boa. Tudo que ela se compromete, ela faz muito bem. Mas são as duas áreas que, querendo ou não, eu zero, né? Aptidão, a mãe também, porque não era a área dela, e foi onde podia até ser que inicialmente não fosse a área que tu mais amasse, Não, né? não. Mas que meio que Era tu se a área descobriu, vaga, né? né? É. E aí eu fui aprendendo, né? E tipo assim, o que é que eu achava muito chato a Isa ser daquela forma. Me irritava muito quando a gente ia para um curso e eu estava lá de corpo presente e a Izinha tava nem aí, sabe? Ela tava mexendo no celular dela, ela achava que ninguém tinha nada para ensinar ela. E aí eu também me doía muito, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, puxei ao meu pai. Me doía muito eu me achar menor do que elas duas. Só que eu usei isso a meu favor, né? Eu comecei a estudar. Eu disse, não, pois eu vou fazer o seguinte, eu realmente não entendo, né? Teve que cair essa ficha para mim e eu vou estudar. Aprendi muito com a Isa, porque eu chegava com as ideias, ela me cortava muito, mas ela estava certa, né? Aí eu fui, não, realmente, se não tivesse seguido a minha linha, tinha dado errado. Então vou ser humilde, vou tentar aprender para eu poder realmente, quando eu quiser bater de frente com ela, eu bater com razão, porque também não adiantava eu querer só vencer ela a vencer assim, né, gente? A fina força. E aí eu fui começando a estudar sobre outras áreas. E, tipo assim, eu sou uma pessoa prática, mas eu não sou. Eu sempre falo que eu não entendo as criativas, mas eu tenho. A pessoa prática, ela também tem a criatividade dela, né? E eu fui convivendo e tal, e eu gosto muito do setor do marketing. Só que eu era muito tolhida, né? Mas aí, de repente, também foi o tempo que a Isa amadureceu, foi o tempo que a Isa amadureceu, foi o tempo que eu estudei e cresci, e a gente percebeu que podia se somar. Não valia a pena esse embate de, a Nara é financeira, fiscal, comercial, e a Isa é dona do estilo e marketing, né? Então, assim, até hoje, eu não me meto muito no estilo, né? Eu sempre falo, a minha opinião pessoal, eu não gosto dessa peça, mas não levo em consideração, ou eu dou uma opinião quando a Isa me pede. Mas o marketing não, eu já me sinto, já é um setor mais de De casa. casa, né? Porque eu me sinto muito à vontade, eu dou muitas ideias e hoje a gente funciona muito bem no marketing juntas, né? Esse período também foi um período que, vamos lá, né? A gente ainda era muito nova. Sim. Sei lá, eu tinha 21 anos, a Narinha tinha 27 por aí. Então, assim, tudo isso é alinhado com o amadurecimento pessoal de cada uma, né? Esse meu amadurecimento pessoal, ele veio, foi muito necessário porque eu fazia tudo muito só também. Eu tinha muita autonomia, eu era sacoleira, eu tinha eu conseguia conquistar minhas Tu coisas tinha tua só. empresa, né? Era. E aí, de repente, eu sócia, né? Eu tive que entender que muitas coisas eu ia ter que ceder. E, assim, total, o que a Narinha falou, acho que a gente, quando a gente somou, ainda a gente não demorou muito também pra somar. Não, não. Não foi um processo assim, ai, E também super longo. e também não era difícil a nossa convivência, né? Não era mais em pontos específicos É. que acabou que eu acho que bom que a gente resolveu, tipo, organizar isso desde sempre. Porque eu acredito, eu acho que isso até acontece, de as pessoas, eu não sei se as pessoas não têm coragem, ou se é o orgulho, ou se as pessoas têm vergonha de abordar esse tipo de assunto mais profundo, mas às vezes as pessoas, elas têm repreendido dentro de uma sociedade, uma mágoa, uma coisa que ela queria, de repente, se mostrar mais, só que ela não tem coragem, enfim. E que bom que a gente teve a gente se deu essa oportunidade, né, e detalhe, dentro desse processo também teve muita conversa nossa, tipo, de conversas assim, DR, sabe? Tipo, relacionamento mesmo, assim, era de a gente morrer, de brigar dentro de uma sala, mas sempre com aquela premissa de que a gente não podia dormir brigada, a gente não podia, eu acho que
Raramente isso aconteceu, a gente passar algum tempo sem se falar, porque a gente tem tanto problema para resolver junta, que não dá tempo, não tem como se dar esse luxo. Então, toda conversa nossa, a gente tenta se resolver. Na hora, a gente fica com raiva, mandar outra, isso é óbvio, né? Somos humanas, né? A gente sai uma bufando pro lado, uma solta piada pro outro, e isso acontece até hoje, né? Tipo, as piadas, gente, elas sempre existem. Mas depois a gente vai e a gente resolve, não, eu entendi o teu lado, eu acho que realmente, e eu acho que se me pegasse, me espremer, eu acho que o que eu mais mudei dos meus 17 anos pra cá, que já se vão aí 12, 13 anos, é que eu aprendi a ouvir mais, né? Cada pessoa tem o seu traço aí de personalidade. E eu acho que, como a Narinha falou, por eu ter tido que ser muito desenrolada desde nova, por inúmeras circunstâncias, né? Por mais que a gente tenha sido criado pelo mesmo pai, pela mesma Mas mãe, foi circunstâncias diferentes. nós vivemos fases diferentes, circunstâncias diferentes. Então, tinha momentos que talvez eu não quisesse ser independente, sabe? Tinha momentos que talvez eu não quisesse ser desenrolada, mas a circunstância me moldou para aquilo. Então, eu acho que eu também era aquela pessoa que falava e pouco escutava. E com esse tempo de amadurecimento, eu fui percebendo que quando eu escutava mais, quando eu percebia mais o outro, né, eu achava que entendia. Às vezes a gente estava numa discussão e eu achava que eu estava compreendendo o que a Nara estava dizendo, mas eu atropelava a fala dela e eu não captava real o que ela estava sentindo, o que ela... E com o tempo eu fui entendendo que talvez a percepção que eu estava tendo dela era a que eu queria ter. Entende? Não era, é bem profundo isso, mas não era a percepção que eu deixava ela se mostrar, que ela mostrar para mim que era o que ela realmente queria. E aí, com o tempo, eu fui também tentando ouvir mais, tentando desacelerar mais, porque eu também sempre fui muito acelerada. Eu ouvia muito dos meus amigos que eu era a que mais falava, que eu falava demais, e que, tipo, às vezes, eu tinha a percepção que nossa, eu saí, só eu falei, né? Só eu não sei o quê. Então, eu comecei a trabalhar em mim, que eu preciso me moldar, sabe? Eu acho que não é tão legal. Será que deve ser chato sair comigo, aquela pessoa que só quer falar, aquela pessoa que não escuta? Então, eu também passei por esse processo de amadurecimento, né? E de entender que eu precisava ter mais equilíbrio, até para eu crescer como pessoa e principalmente como profissional, né? Então, eu aprendi a ouvir mais, a entender mais meu lugar. Mas tem um fato, Izinha, também, né? Que não é só fato negativo. É que, apesar de eu ser muito orgulhosa, eu também reconheci muito cedo que a Isa era o talento, né? Que o começo da Linge, se ele tivesse sido feito por mim, muito provavelmente a gente não estaria aqui, porque na época... Também não é assim, não. Mas na época, quem tinha o olhar para a moda, quem tinha o olhar para o marketing era ela. Eu aprendi muito com o tempo, mas uma coisa que eu acho que sempre foi crucial para mim foi a confiança que eu tenho na Isa. Né? Desde o começo eu confiava muito nela. E eu sempre falava, não, a Isa tem um olho bom para blogueira. Se ela tá dizendo que essa blogueira é boa, é boa. No começo, gente, se vocês vissem uma blogueira que eu mostrava pra Isa, ela perdeu logo a paciência comigo. Com o tempo eu fui aprendendo a filtrar o meu olhar, mas no começo eu não sabia. E ela tinha esse talento, né? Mas como eu já falei, o talento ele vinha junto com a... Só eu tô certa. E isso era muito difícil, mas ela foi trabalhando e o talento só aumentou e a personalidade dela melhorou bastante. Então, assim, foi difícil no começo, né? Porque de um lado tinha uma que tinha muito a oferecer em termos profissionais, mas faltava um pouco de maturidade. E do outro lado tinha uma muito disposta a fazer tudo que tinha para fazer, mas sem tanto conhecimento técnico e com orgulho, né? De dizer, poxa, eu sou sempre deixada de lado, ninguém nunca me escuta e tal. E tinha hora que eu já chegava para ela com 10 peças na mão. Eu vou falar aqui, mas eu já sei quando você ouvida mesmo. Então, quando eu chegava com esse discurso, eu acho que ela já ligava logo, foda-se, ela nem escutava mais o que eu ia falar. É muito difícil também essa fase que você não... Acho que isso é muito válido para relacionamento, até marido e mulher, namorado e tal, que você tem que tentar alinhar ali a comunicação. Porque se você não chega, se você já chega meio passivo-agressivo, né? Tipo, querendo ou ser ouvida, mas você já chega de uma forma... Chutando a porta. E assim, eu também...
foi estranho pra mim, porque eu tinha a Narinha tipo assim, uma personalidade e ela, tipo, foi engrossando os coros, né? Querendo ou não, porque ela era da polícia, tipo, a polícia moldou muito ela e pra mim, imagina, eu irmã dela, tendo convivido, tipo, a vida toda, tal hora a mulher com os coros engrossados falando assim, meio assim comigo, aí, tipo assim, eu era ao mesmo tempo que eu queria me impor, eu ficava assim, vale, mas por que ela tá falando assim e tal? Então, foi um processo, gente. É legal, assim, é reviver. Porque ela passou por muitas mudanças e teve que ir se adequando, né? Tipo, as duas se equilibrando. Enfim, é isso, assim. E as pessoas sempre perguntam, né, como é trabalhar com a irmã. Eu acho que pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do quão dispostas as pessoas estão a amadurecer e ceder, né? Porque, por exemplo, eu e a Isa, como ela falou, né, somos muito distintos, mas sempre nos demos muito bem, né? Só que tivemos problemas na empresa. Só que a gente é muito alinhada no sentido de que a gente sempre botou a Linge aqui e nós aqui. No sentido Sim, de que a Linge sempre era mais importante do que qualquer coisa que nós duas sim. estivéssemos passando. Isso é verdade. Então, a gente tinha uma preocupação maior com a Linge. Em momento nenhum, eu quis que algo desse errado, eu liguei o foda-se para a empresa só para mostrar para ela que eu estava certa, né? E eu acho que isso pode acontecer em algumas pessoas, em alguns casos, quando a imaturidade é muito elevada. E tem uma coisa que a Nara falou que eu acho muito legal frisar, que ela falou assim, eu sempre tive muita confiança na Isa. E eu acho que ao longo do tempo, e principalmente assim, no período que a Linge mais evoluiu, porque assim, eu considero a Linge dividida em algumas fases, né? E até a fase que a gente estava dentro de casa, a gente tinha um perfil, um pensamento e tudo. Mas a partir do momento que a gente criou as asas e foi expandindo e tal, foi um outro pensamento, uma outra forma de agir, uma outra empresa, né? E assim, eu comecei a entender e a dar muito valor ao trabalho da Nara. E eu acho que, assim como ela sempre me deu muita autonomia e mostrava que confiava em mim, eu fui também mostrando que, tipo, porque ela falava muito, eu sou Severino, faz tudo. O que tiver pra fazer, eu faço. Só que aí eu fui, tipo assim, eu fui entendendo que, nossa, isso aqui sem a Nara não anda. Nossa, isso aqui eu não sei nem pra onde ir isso aqui. Isso aqui é a Nara que resolve. Então, eu comecei a entender que tinha coisas que eram imprescindíveis, tipo, precisava ter ela ali, e eu passava também muito isso pra ela, né? Tipo, Nara, isso aqui é o teu setor e tu é muito bom nisso aqui. Tipo, então, eu acho que, assim como ela sempre me deu aquela confiança, aquela dose de autoestima, da metade pra frente, onde ela se encontrou, né, dentro da empresa, claro, sempre com aquela mútua, como ela falou, entrando no marketing, entrando no estilo, a gente tendo, eu entrando no comercial junto com ela, mas eu sempre eu digo assim, meu Deus, eu não sei o que seria de mim, da Linge, sem a Nara, porque ela ser muito prática, ela ser extremamente inteligente, ela ser extremamente resolutiva, é muito bom para quem tem uma cabeça voada, quem tem uma cabeça que tem dificuldade com prazo e tal. Então, cada vez o match ia ficando melhor. E muitas vezes, quando eu ia declinando, no sentido de isso acontece, né? A vida, a correria, Os problemas pessoais, né, que a gente problemas tem. pessoais. Às vezes a gente diminui o nosso rendimento e tal. E toda vida que o meu rendimento ia diminuindo e tudo, que a Nara chegava, a gente ia conversar, eu chegava assim, mulher, me ajuda, sabe? Tipo assim, pois entra aqui nesse setor comigo e tenta me ajudar nessa parte aqui, porque eu não sei nem pra onde ir. No sentido de, tipo, quando era relacionada a prazos, quando era o que eu poderia melhorar. Então, ela também me moldou muito, sabe? Tipo, de me ajudar, de entrar junto comigo, de entender quando eu não tava muito bem. Claro que a gente não pode alisar, porque foi bom, é bom você ter uma pessoa que não alisa, no sentido de que mostra o que tá errado, mas que também chega junto, porque É bom, mas é ruim, né? É ruim ser eu. não, mas tipo assim, é muito ruim quando a pessoa chega jogando na sua cara o que você tem pra melhorar,
mas ela não te ajuda, não segura tua mão pra ir junto contigo, né? E eu É acho aquela que... crítica construtiva que de construtiva não tem nada, né? Exatamente. E eu acho que nosso relacionamento, assim, né, como sócios, assim, dentro da empresa, ele teve muito isso de... É porque acontece com as duas, né? A gente não chega para outra para apontar um erro para diminuir a pessoa, não é esse o intuito. A gente chega para outra porque é o olhar de fora, para dizer, ó, eu acho que desse jeito, esse jeito aqui não tá legal. Que tal se a gente fizesse assim, aí uma dá a mão para outra e vai junto no caminho que a outra acha que pode ser melhor, né? E tem uma coisa que a Nara falou uma coisa e me remeteu a um assunto, assim, que a gente não entrou, mas que eu acho muito legal a gente falar, que de outra mudança tua, mas que eu acho, assim, eu acho muito legal falar. Que hoje, quem te conhece, porque claro que hoje, né, a Nara, além de empresária e tudo, ela é influenciadora, ela, As né, duas, né? compartilha. Não, eu tô falando dela. Ela compartilha ali a vida dela com super leveza e naturalidade e tal. Mas, lá atrás, né, a gente tinha. Lá atrás que eu digo, quando a Nara já era empresária, linda e tudo, mas a gente tinha uma outra Nara, né? Uma Nara que era bem mais prática e tal, mas que, tipo, era mais de boa com relação a como ela se vestia, era mais de boa com relação a entender algumas. É meio largada, né? Não é porque assim, a gente trabalhava dentro de casa, né? Aí, pra quem não sabe, a Nara, tipo, resolvia as coisas, trabalhava e tal, mas isso era muito cômodo, porque além de era dentro de casa, então, opa, tô de camisola, vou descer aqui de camisola e tal. E acontecia muito da Nara, às vezes, descer de camisola e tal. Quando a gente se mudou da fábrica que era na nossa casa, a gente foi pra um Eu outro vou, lugar. em minha defesa, vou dizer o seguinte: eu era mãe, tá? Então eu Tá, tinha passado por aquela fase da perca de autoestima, que a gente não quer se cuidar e concordo, tal, não, eu né? concordo, mas vamos lá, viu? Antes de ser mãe também, o Eric nasceu ali já Ei, eu ia para as existia, viu? vendinhas bem arrumadinha, viu? Não vem com Não, história, pras não. vendinhas ia, viu? Pras vendinhas tudo bem. Mas enfim, na época que a gente se mudou, aí eu disse assim pra ela, mulher, ó, a gente vai pra um ponto novo e tal, tu só entra lá, dá uma renovada aí no teu guarda-roupa, bora aí, dá um up, entrar lá, tem que entrar arrumada, mulher, tem que entrar com, né, com... E eu acho que nesse período que, tipo, teve essa transição, a gente foi um despertar, claro que não foi da noite pro dia, Não. né, eu acho que a gente já até falou sobre esse assunto, ela fala sempre sobre isso, né, mas eu vou deixar até tu falar mais sobre essa questão de tu hoje conseguir ser quem tu realmente é, tipo assim, na internet, de tu se sentir à vontade, de ser assim, livre com a tua personalidade sem se podar tanto, e ao mesmo tempo super vaidosa, porque no final tu se dizia que não era vaidosa, mas tu sempre foi vaidosa. É, eu sempre fui vaidosa, eu Tipo, sempre porque gostei. pra mim ela Quando era eu ia minha para as festas, referência. né? Exato, tipo É porque assim, eu tenho picos de vaidade, né? mas é porque às vezes tem a vaidade e tem a preguiça, né? Que são coisas. Tem gente que é zero vaidosa, que não quer se arrumar de jeito nenhum. Não é o caso da Nara. É só porque ela é uma pessoa caseira. Então, às vezes, ela prefere não ter o trabalho de se arrumar e ficar em casa, mas quando ela se dedica a se arrumar, aí ela. Entendeu? Pois Então, ela era minha é. inspiração. Então, tipo assim, eu sabia que ela não era essa pessoa. Tinha uma vaidade em algum lugar, né? Quando eu falo assim, eu fiz ela se arrumar e tal, ela já gostava. Eu só queria que ela entendesse que aquilo teria que estar sendo Mais renovado constante, né? diariamente, né? Então, tipo, fala mais esse É, processo. na verdade foi um resgate, né? Porque eu era vaidosa, né? Quando eu ia pra festa, eu sempre me arrumava e tal. Eu gostava, eu nunca fui de jeito nenhum, eu nunca fui desleixada. Só que não era realmente uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer todo dia. E foi uma coisa que a Isa me ensinou. Ela falou, Narinha, a dona da marca, ela comunica muito, ela é muito ligada. Todo mundo sabe que nós somos as donas da Lige. Já pensou como é a pessoa chegar, uma cliente, chegar aqui no showroom para te visitar, para querer falar contigo, assim, de surpresa, e te pega aí dentro do escritório, toda malamanhada, né? É claro que, gente, não vamos ser hipócritas, tá? A primeira impressão é a que fica. A pessoa olhar para uma assim, ela não vai dar valor. Até ela descobrir que eu tenho algo a oferecer a ela, a primeira impressão dela já deve ter dito muita coisa. E aí, né, foi quando. Até porque a gente trabalha com moda, né? Até porque a gente trabalha com moda. E aí, a Linge me ajudou muito, né? Com certeza, a mudar a minha forma de me vestir. E aí, era muito cômodo para mim o fato de a Isa já ser presente na rede social. Como ela já era presente,
como ela já tinha uma influência muito grande, aí vinha ela construiu o público dela de uma forma assim muito verdadeira. Ela dava dicas da vida dela, coisas que ela fazia e as pessoas gostavam e tal. E aquilo era muito bom para a Linge, a gente vendia muito, né? Tanto que eu ia lá na loja, e aí, gente, qual a blogueira que tá mais vendendo? Aí a menina, é a Isanara. E eu pesava muito a mão, porque eu cobrava muito dela. Eu acho que em determinado momento deixou de ser prazeroso para ser chato. Porque eu ficava emburrada no dia que ela não fazia look do dia, no dia que ela não postava linge. Eu cobrava mesmo. Não era? Essa aí foi uma fase que foi difícil pra mim, no sentido de que, mas, né, acabava que a Nari entendeu que, nossa, a Isa é a nossa blogueira que vende tal, que ela, o atacado fala que ela vende, o varejo fala que ela vende, ela tem que postar muito linge e tal. E assim, eu vivia e respirava linge todos os dias, mas realmente quando eu não postava e tal, aí ela já me cobrava, ei, já faz tempo que tu não posta. E eu também fui entendendo que pera, a Nara, ela também tem muito potencial. Fora que nós temos lifestyles totalmente diferentes. Ela já tinha filho, era casada, ela tinha uma vida. E eu, naquele período, eu era, namorava, tinha uma vida assim, vivia com meus pais. Então, a nossa vida, ela era muito diferente. Hoje a gente chegou num patamar que a gente tá mais alinhado, né? Cada um formando sua família, eu tô grávida. Então, assim, a gente tá hoje vivendo fases bem parecidas, mas nesse período as fases eram diferentes. Então eu entendia também que poxa, tem muita cliente que se identifica com as coisas da Nara. Eu lembro que quando ela dava dicas de coisas de casa, tipo, ela acreditava no tanto de clique que tinha, no tanto de compartilhamento que tinha, porque ela tinha um nicho de pessoas que gostavam de acompanhar a vida dela, que era de mãe, esposa e tal. E essas pessoas que acompanhavam a mãe, a esposa, elas também gostavam de ver os looks, de ver como que os looks ficavam na Nara. Muitas vezes, elas não queriam ver o look em mim. Esse público que era o público mais direcionado a ela, porque meu estilo de vida era diferente, a minha forma de me vestir era diferente também. Então, eu disse, ei, mulher, mas se eu te disser que se tu postar também, a gente vai vender ela. Não, mulher, ninguém se interessa por minhas coisas, não. Tu é que vende. Eu, não, senhora. Assim como tem gente pra gostar do meu, tem muita gente pra gostar do seu. E aí foi quando ela também começou a postar. A autoestima dela também Foi um processo, assim, foi um veio tudo processo. junto. E nossas próprias vendedoras, né, começaram a dizer, nossa, tô recebendo muito print da Nara. Eu acho que no começo nem ela acreditava que, não é da Isa, não, porque eu acho que por algum tempo ela achava que eu já tinha criado ali, né, o público e tal. E aí foi um processo. Aí ela também entendeu que, não, poxa, realmente, eu também tenho minha força. Eu também tenho aqui a minha influência. E Mas veio a foi, pandemia também, foi né? um processo difícil, porque foi assim, ó, quando eu decidi me expor mais de forma direcionada, né? Porque, tipo, eu já postava coisa ou outra, aleatória, e eu era, assim, bem vida real mesmo, orgânica, sabe, gente? Eu postava O que fazia sucesso era isso, eu postava a minha casa bagunçada, porque, tipo, eu não tinha ninguém me ajudando em casa, né? Quando eu chegava em casa não tinha babá, então lá em casa eu vivia bagunçada, a minha vida era uma zona, e era isso que eu postava. E as pessoas meio que gostavam, porque se dedicavam, ai, a minha vida também é assim. Então eu fui construindo esse público orgânico, mas muito da casa. E era o que eu dizia pra Isa, Isa, meu público, ele gosta de ver. É isso, mulher, é a bagunça da minha casa, as coisas de casa, a dica de cozinha. Ninguém quer saber do meu look, não. E aí, quando ela me convenceu que as pessoas queriam, eu sou uma pessoa que eu não preciso de carrasco, porque eu já sou a minha própria carrasca, né? Eu sempre falo para minha psicóloga que é muito difícil ser eu, porque eu me cobro muito. E aí, quando eu decidi me expor, eu tinha uma régua muito elevada. Eu queria já chegar no patamar das outras. Mas me diga, como é que você quer? Antes de aprender a correr de bicicleta, eu queria já chegar correndo. Na verdade, eu não queria andar na bicicleta com as rodinhas atrás, né? Só que você tem que aceitar o processo, né? E para mim não foi fácil porque eu não aceitava. E aí eu postava, não gostava do que eu postava, e eu me julgava muito. Eu achava meu conteúdo muito feio. Ah, meu look não é tão legal. A forma como eu falo não é legal. Ah, mas gente, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tentei fazer um rios Eu lembro lá em desse casa. dia. Gente, eu suei tanto, porque o quarto não tinha ar-condicionado, não tinha iluminação. Aí eu feito
uma doida, trocando de look 5 vezes. Quando eu terminei, eu já tava toda suada. E quando terminou o vídeo, simplesmente não prestou. Aquilo foi tão frustrante, por quê? Porque eu tinha pego um Reels de uma blogueira master, que Super produção, né? super produção, que deve ter luz, que deve ter equipe, que deve ter direção, que deve ter tudo. E eu, sozinha, dentro de casa, queria fazer a mesma coisa. Então, assim, aos poucos eu fui percebendo, não, ou eu vou aceitar que eu sou assim e meu jeito é assim, ou eu vou morrer doida, então é melhor eu aceitar. E aí eu fui postando e fui melhorando com o tempo, Sim. né? Você vai criando um refinamento, né? Às vezes eu postava e aí vinha, Narinha, olha, é porque a Isa, ela ficava cheia de dedo pra falar comigo, porque eu sou uma pessoa muito reativa, né? Tipo assim, ninguém me fala nada sem eu dar uma resposta na lata da pessoa. Eu sempre tenho que falar alguma coisa. E aí ela já vinha, Narinha, olha, tá muito legal o teu look do dia, mas deixa eu te dizer, na próxima vez, tu podia afastar teu espelho um pouco mais pra cá, porque aí tu pegava esse cenário aqui, e não esse cenário que tu postou com as coisas tudo em cima da cama. Aí ela vinha com todo jeitinho, né? Ia me corrigindo. E aos poucos eu fui vendo o que é que valia a pena eu melhorar, o que é que não valia, até eu me encontrar. E foi um processo, né? Ao longo desse processo, eu também mudei muito, né? Fui ganhando autoestima, fui gostando mais de realmente de me arrumar todo dia, de me maquiar, de me vestir, de postar o look. Foi ficando uma coisa que eu gostava de fazer. Também fui pegando gosto mais pela vida fitness. Eu ia dizer isso, teve a autoestima com o teu corpo, né? Com, assim, os looks que tu ia montando até junto com essa tua descoberta, né? Crescimento. Também teve o crescimento da Linge, os produtos da Linge, Sim, então, sim. que acompanharam Sim. isso, né? Então acabou. E eu tô amando a fase atual com o teu look todo Eu dia, também adoro. todo lixo. Era meu sonho. Eu adoro nessa fase grávida. São os percalços e desafios, mas que eu também tô conseguindo, né? Porque na fase grávida da Nara, a Linge não tinha o Não. que tem nessa minha agora, né? A bichinha da Nara teve um pouquinho, sofreu um pouco Eu também não mais. achava muito ruim, não. Usava Eu me acomodava com meus 3 vestidos. Ela achava usava o mesmo ruim. macaquinho, né, Lia? A Lia tá ali atrás rindo, porque ela só tinha um macaquinho jeans. Eu lavava, aí quando ele enxugava o vestido, Ela ele adorava enxugava. esse macaquinho jeans. Ai, gente, muito bom. E aí foi um processo, e assim, ó. O que é que acontece hoje em dia? A gente vive num mundo imediatista, onde as pessoas elas querem ter o resultado dos outros sem passar pelo processo. A Nara que tá aqui hoje, a Nara que mostra o look hoje, a Nara que tá bem mais satisfeita com o que ela é hoje, já foi uma Nara que não estava, né? Só que eu me permiti viver esse processo. Eu tive paciência, eu tive resiliência, até chegar aqui. Não tem dinheiro no mundo que compre isso, né? Tem gente que acha que o dinheiro compra tudo, mas tem coisas que o dinheiro não compra. É verdade, isso é verdade. Mas, enfim, então a gente tem ainda tempo para falar, vamos falar de outros assuntos. O que é que tu sugere agora? Eu tenho uns em mente, mas como eu que tô conduzindo, eu quero que tu também, né, dê uma... E aí, produção, a gente tem quanto tempo? Nós temos 10 minutos. Não dá tempo. Dá para mostrar um assunto Não dá tempo de entrar assim em assuntos muito profundos, né? profundos, né? Eu não sei não o que perguntar, mulher. Tu me pegou assim de supetão. O bom do ao vivo é isso, né? Que eu comecei, aí soltei essa pra ti, porque É que quando a gente começou, ela falou assim, não, eu vou te entrevistar. Então, a minha mente meio que relaxou. Epa, viu? Epa, a gente disse que ia ter entrevistas mútuas. Foi combinado dessa forma. Mas, enfim, gente. A gente falou bastante sobre... Querendo ou não, o legal é que depois que vai acabando assim o episódio, a gente vai entendendo que no começo a gente falou, a gente não vai falar tanto da Linge. A gente vai falar mais a gente, mas querendo ou não, a gente acaba levando muito pra Linge, porque foi uma construção de profissional com o pessoal muito junta, né? E eu vou falar sobre um pouco... Eu vou entrar num assunto que a gente falou no podcast retrasado, que é a questão de você ser empresária e você ter a sua vida pessoal. E como, né? Porque, tipo, eu acho que a Narinha recebe muito mais esse tipo de pergunta, porque, querendo ou não, ela é mãe, ela recentemente era da polícia, esposa, teve a questão do acidente também do esposo dela, e empresária, e influenciadora.
e Musa Fitness. Então, tipo assim, são Musa Fitness não, mulher. Musa, deixa só o Fitness. Não, Musa Fitness sim, gente. Musa Ainda Fitness. não, mas eu chegarei lá. Musa Anotei. Fitness, sim. Eu sei que é porque as pessoas falam, as pessoas se inspiram nela. E ela começou esse Musa Fitness, ó, há muito tempo, não é de agora. Desde quando ela entrou no CrossFit, que ela ia 6, 5 e pouco da manhã, ela acordava e eu recebia o povo dizendo, nossa, a Nara é minha inspiração, porque às vezes eu acordo, o primeiro stories que eu vejo é o dela indo pra academia. E eu lembro que nessa época, talvez ela nem tivesse tendo os resultados que ela queria, os resultados desejados, porque ela não alinhava a alimentação com coisa. Era meio frustrante ali pra ela, porque ela realmente se dedicava. A Nara, ela é muito assim, ó. Se é pra ir, ela vai todo dia, de domingo a domingo. Mas como não era alinhado também com a alimentação, aí teve as fases das frustrações. Mas não entrando nesse mérito, falando da questão de que, de fato, ela é uma musa inspiração fitness, a gente sabe que é ponto final. Isso a gente não vai discutir. E aí, as pessoas meio que perguntam, né? Ah, como é que dá conta de tudo isso? E ao mesmo tempo de você ser uma pessoa, no sentido de você ter sua vida. A vida de vez em quando, né? A gente tem que viver, De né? vez em quando você tem que viver, de vez em quando você vai curtir sua família, de vez em quando você curte o seu filho e tal. E para mim também muito válido isso, porque teve um período que eu achava o máximo dizer que eu vivia pela minha empresa. Tipo, que eu achava o máximo dizer que 24 horas eu estava trabalhando, que eu respirava e pensava em empresa direto e tal. Só que eu comecei a perceber que aquilo era uma muleta, muitas vezes para alguns vícios. Por exemplo, como eu trabalho muito com celular, eu percebia que em casa eu ficava mais distante do meu marido. Às vezes, a linguagem do amor dele é tempo de qualidade, né? A linguagem do amor dele é estar ali, tipo, de verdade, se é pra assistir um filme, assiste o filme sem estar olhando no celular, assiste o filme prestando atenção, sem dormir, sabe? Então, Difícil essa parte aí. é pra mim, então. Mas eu, tipo, por muito tempo, eu pegava o trabalho como... Ai, eu amo meu trabalho, eu amo a Linge e tal, é tudo... Eu penso Linge, minha cabeça é Linge. E eu comecei a perceber que... E com terapia também, porque vai fazer 4 anos que eu faço terapia. Eu fui entendendo que eu precisava separar as coisas, sabe? E já chegar na pergunta que eu vou te fazer. Eu falava muito pro meu marido, atual meu marido, né, que era namorado, não, isso daqui eu tô trabalhando aqui, eu tenho um post pra fazer, eu tenho não sei o quê, e na verdade eu só tava viciada em estar mexendo no celular, em estar perdendo ali meu tempo, assim, que eu tinha com ele, assim, só passando o tempo mesmo no celular e tudo mais. E aí, em paralelo, quando os problemas eu fui ficando com problemas pessoais, tipo, fui tendo ansiedade, fui tendo algumas... Eu não entendia que eu tava passando por um problema ali pessoal e eu meio que não conseguia parar. Porque quando você é empresário, você não entende... Se você não se descobrir, né? Você não entende a hora de você parar, de você entender que não, peraí que eu tenho que parar, eu tenho que ter um pouco mais de tempo com a minha família, um domingo eu tenho que fazer uma coisa mais pra mim, eu tenho que me desligar, porque eu acho que tanto eu como a Nara, a gente cresceu muito dentro de um universo e dentro de uma doutrina de que só trabalha realmente se você for a primeira a chegar, a última a sair, e se você respirar, eu trabalho 24 horas. E a gente também passou por esse período de entender que, não, peraí, que a gente também tem que dar um tempo para nossa família, a gente também tem que fazer coisas que vão nos agradar. E aí eu vou finalizar a minha parte te perguntando, né? Como é que foi para ti essa transição de tu entender e separar a parte de que, tipo, apesar de eu amar meu trabalho, de eu amar o que eu faço, eu também amo muito a minha família, eu também amo muito a minha vida pessoal e eu preciso ter esse tempo para me dedicar, assim. E eu acredito que principalmente por ter uma família, um marido ali que é muito amoroso, muito presente, um filho também muito presente. Como foi para ti tudo isso? E como é que é para ti também alinhar as coisas, né? Tipo, quando tá passando por um problema, saber se recuar um pouco mais a empresa. Fala mais sobre isso. Eu acho que a gente cresceu tendo como referência a nossa mãe, que basicamente abdicou da vida pessoal pela profissional, né? Então a realização dela foi toda na profissional e a gente, mesmo sem querer, a gente espelhou. Eu espelhei isso muito tempo porque era impossível dar conta de tudo que eu dava, né? Eu era policial, eu fazia academia, eu era mãe, eu trabalhava na Linge, bem dizer, 24 horas por dia.
E realmente o que é que sobrava para minha família? Sobrava muito pouco. E a minha sorte é que meu marido é muito compreensivo, né? E ele aceitava o pouco que eu dava a ele e ao meu filho. E aí foi crescendo em mim a culpa de que, poxa, mas eu não queria ser essa mãe ausente, essa mãe tão relapsa. E eu também usava a muleta de que trabalhava muito na Linge como desculpa, né? E o Henrique era um pai bem mais presente do que eu era mãe. Só que isso aí me atormentava, mas eu não via como mudar, né? Porque, tipo assim, para você fazer uma mudança, ela não vem, uma mudança desse calibre, ela não vem gradual, tem que acontecer alguma coisa radical. E foi o acidente do Henrique, né? Foi no acidente do Henrique que eu me vi naquela situação. Por muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, por que que tu tá fazendo isso comigo? Em pleno novembro, né? A época mais corrida do ano para minha empresa. E eu tive que ser pai e mãe quando antes eu muito pouco era mãe, né? E aí foi quando eu vi, poxa, eu tava deixando meu filho sem a minha presença, sem tudo isso. Tantas coisas do Eric que eu não sabia, porque eu não era presente em casa, eu sempre chegava muito cansada. Eu chegava cansado, o Henrique respeitava isso, deixava eu dormir cedo. Eu acordava cedo, saía para trabalhar, ele já estava dormindo, e era muito cômodo para mim. Mas o acidente, ele mudou a forma de ver muita coisa na minha vida. E eu pensei, quando eu recebi essa chance de Deus de ter a minha família de volta, eu percebi que eu precisava me dedicar um pouco mais a eles. E eu passei a tentar ser mais equilibrada, né? Tanto que a minha rotina mudou. Antes eu acordava de uma forma assim avassaladora. 5 horas da manhã eu acordava, 5h30 eu já tinha que estar no CrossFit, para poder 6h30 estar em casa, eu já tomava meu banho e ia para a Linge, porque se desse 9 horas da manhã eu não estivesse na Linge, o mundo caía. E eu também só saía da Linge 7, 8 horas da noite, eu era a última a sair. E a minha família me pegava cansada, eu chegava em casa só fingia que estava ouvindo o que eles estavam falando, dormia, porque no outro dia eu acordava cedo. A minha vida mudou completamente. Eu percebi o quê? Eu digo, não, eu vou ter tempo de qualidade. Então, hoje eu acordo, faço minha atividade física de manhã, mas também fico em casa pela manhã, trabalho home office para ter mais contato com meu marido. Hoje eu faço questão de ser a pessoa que acorda cedo, que faz a merenda do Eric, que arruma, que leva ele para o colégio. Eu sei o que é que está acontecendo com meu filho no colégio hoje, eu acompanho. Não é fácil, mas eu tento. Eu tento no fim de semana fazer um esforcinho para fazer uma coisa que eles gostam. Então, tipo assim, eu hoje sou mais equilibrada e eu percebo que isso fez muito bem para mim, né? Porque quando você não é muito equilibrada, você, sem perceber, você acaba se cansando e você não aceita parar. E no que eu aprendi a ser mais equilibrada, me ajudou em muitas questões, até em saber o momento de parar. Por exemplo, em dezembro do ano passado, quando a Izinha descobriu que estava grávida, ela não podia contar para ninguém. E eu, sem contar para ela, sem contar para ninguém, eu assumi para mim a responsabilidade da empresa como se tivesse tudo nas minhas mãos. E eu entendi que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que produzir mais conteúdo, porque a Isa não pode produzir porque ela está grávida e ela também, a bichinha não pode nem contar que está grávida. E as pessoas vão cobrar dela e eu não quero que ela receba essa cobrança. Então, para ela não receber a cobrança, eu vou trabalhar mais. Eu me desafiei a postar vídeo todo dia, sair de casa para ir para o meio da rua, fazer rios, fazer vídeo. E eu entrei num ritmo tão frenético em dezembro que quando chegou janeiro, eu já não aguentava mais, eu estava muito cansada, mas eu soube reconhecer isso. Eu cheguei para ela e falei, Isa, eu estou muito cansada, eu preciso de uma semana de férias. Aí tirei uma semana de férias, aí eu disse, Isa, a vida de mãe é muito cansativa, que foi época de matricular menino, eu não tirei férias. Aí eu fiquei 15 dias em casa, não foram férias, mas foram 15 dias que eu me dediquei à minha família e de certa forma faz bem para mim, porque eu estou sentindo que eu estou buscando esse equilíbrio, né? Eu acho que realmente houve uma mudança muito grande, né? E principalmente, por mais que não tenha sido férias para curtir, descansar, mas foi um refresco do ambiente empresarial. Por mais que tu não tivesse se desligado 100%, mas se desliga de alguma forma da responsabilidade de estar presente e tal. E eu vejo que, assim, te acompanhando, né? Eu consigo ver uma pessoa, uma mulher mais plena, mais feliz, mais leve, no sentido de dizer assim, eu posso não dar conta de tudo, mas hoje eu consigo dar tudo que eu posso, tipo assim, da melhor maneira possível, né? Eu hoje consigo me sentir mais mãe, eu tô mais presente com meu filho, e é muito, muito legal ver esse amadurecimento, acompanhar isso de ti, e é muito nítido, sabe?
enfim, admiro. Eu falo muito que Esse pod tá quase uma terapia. uma terapia. Porque a gente vai falando Vamos e ter que refletindo, convidar, né? vamos ter que convidar agora no próximo psicólogo Olha, pra já entrar numa vou dar um recado sessão. pra minha psique. Hoje eu não preciso mais nem ir pra sessão, porque já tô terapeutizada. Já tá toda sem. Mas é muito bom, gente, também entrar nesse âmbito e tal, a gente poder abrir mais o nosso coração para vocês e mostrar que por trás, né, dessas empresárias e influenciadoras, porque a gente nem se encara tanto assim, porque é tão... A Liz fez de nós influenciadores, a Lindy né? fez de nós influenciadoras, a gente não tem essa percepção. Até as pessoas próximas, é engraçado quando a gente conversa, as pessoas que são muito próximas a gente também não têm a percepção, porque é algo tão, pra gente nós somos pessoas normais, né? E Normais. normais no sentido, né? Vocês entenderam, né? Mas as pessoas que conhecem a gente como influenciadoras têm uma outra percepção. E quem nos conhece diz, as meninas, tipo, nossa, a gente conhece as meninas, elas são gente como a gente. E de fato, a gente quis abrir aqui o coração para vocês, contar um pouco de como são os nossos sentimentos, de como foi nossa descoberta, nossa mudança pessoal, para que vocês entendam que, no final das contas, todo mundo passa por isso, né? Por mais que você veja, tá ali por trás das telas, mas todo mundo vai passar por problemas pessoais, problemas profissionais. Às vezes nossa cabeça não tá bem. Isso acontece com absolutamente todo mundo. Não é só com você, sabe? Tem dias que eu tenho certeza que você vai trabalhar e pensa, meu Deus, eu não vou dar conta, como é que a fulana dá? E você olha a vida ali da fulana. Gente, às vezes a fulana também não tá dando conta não, sabe? Ela tá só postando o O que ela quer postar. Mas é isso, eu amei o pod de hoje. Eu acho Foi que ótimo. a gente conseguiu, passamos muita reflexão, compartilhamos muito, abrimos o coração. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo, eu vou pedir pra Nara já se preparar pra me entrevistar. Eu vou vir já com as perguntinhas assim, bem escritas, porque eu sou assim, eu sou dessa. Ixi, aí agora eu tô preocupada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessa nossa maratona aí de O podcast era um podcasts. evento especial para ter só 4 episódios, né? A gente gostou tanto que ficou, né? E a gente já tá aqui no 8º episódio, agora é quinzenal, como vocês já estão assim acostumados aos 4 últimos. E a gente espera continuar assim por muitos e muitos episódios, né? Esse projeto aí que a gente pretende que, né, dure bastante. E é isso, eu gosto sempre de falar e de frisar que a gente tem vários episódios para vocês maratonarem, se vocês chegaram por aqui de paraquedas, se vocês conheceram o nosso podcast agora, ou para quem já conhecia a gente, mas só parou agora para ouvir, assistir. A gente tem vários episódios super legais, a gente já falou da nossa história, a gente trouxe convidados especiais, a gente já trouxe pessoas para darem aula, né? Consultor financeiro, uma consultora de moda, né? Então, assim, tá bem rico. A gente também já falou dos nossos percalços. Convido vocês a assistirem, né? Darem os feedbacks, darem sugestão também nas nossas redes sociais. Inclusive, a desse podcast foi sugestão de vocês, a gente abordar mais esse assunto pessoal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!